pessoal, muito bom dia a todos. Desejo a todos hoje um ótimo dia, uma excelente quarta-feira. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2014. Desejo a todos aí um ótimo dia, uma excelente quarta-feira. Que todos tenham aí um excelente pregão. Ontem uma rodada muito positiva para os principais mercados internacionais, começando pela Ásia, pelo Pacífico, pela Europa. As bolsas europeias tiveram desempenhos aí bastante positivos e nos Estados Unidos também fechamentos positivos. O Dow subiu 1,22, 15.994 pontos. O S&P 500 subiu 1,11%, 1.819 pontos, recuperando aí os 1.800 pontos em fechamento. E o Nasdaq, a bolsa eletrônica, subiu 1,03% aos 4.191 pontos, alta na Ásia, alta na Europa e alta também nas bolsas americanas, uma rodada muito positiva para os mercados internacionais. A Bovespa acompanhou o movimento internacional e subiu 1,58%, fechando aí aos 48.462 pontos, o maior patamar aí em 3 semanas. Destaque aí para as ações da Petrobras. Ontem o mercado, na verdade, teve um desempenho bastante positivo, seja na Ásia, já na expectativa na Europa e também nos Estados Unidos, repercutindo aqui na América Latina e na nossa Bovespa, por conta do discurso da presidente do Federal Reserve, senhora Janet Yellen, primeira aparição pública na Câmara dos Representantes. Ela disse que a redução dos estímulos seguirá aí em passos medidos, passos calculados. Ela não trouxe aí nenhuma novidade, além das esperadas aí pelo mercado, pelo segmento financeiro. Com isso, houve uma repercussão bastante positiva no seu discurso, também na sua apresentação. O discurso foi antecipado no site do Federal Reserve, o Fed, às 11h30 da manhã. Ela participou do depoimento às 13 horas. Seguiu-se depois uma sessão de perguntas e respostas e o mercado entendeu como uma posição bastante suave, bastante dovish, como dizem os analistas internacionais, e os discursos, a apresentação e as perguntas e respostas foram consideradas aí bem sucedidas. Com isso, repercussão positiva nos mercados internacionais e a Bovespa também recuperou aí os 48 mil pontos, 48.462 em fechamento, 1,58 de alta. A Bovespa que já acumula agora em fevereiro uma alta aí de 1,73% e reduziu a baixa no ano agora de 2014 a menos 5,91%. Em relação aos derivativos, os juros dos Treasuries subiram com a respectiva venda aí dos títulos e os DIs acabaram acompanhando aí a alta dos juros dos títulos americanos. Sempre num movimento de estabilidade, existe aí venda nos títulos e queda no dólar, com respectiva alta nos juros e também uma alta do dólar em relação à moeda japonesa, ao iene, que foi o que aconteceu ontem. O dólar subiu diante do iene, tivemos vendas nos títulos americanos com a respectiva alta dos juros e aqui os DIs também acabaram acompanhando. Além do noticiário interno, há um receio sobre o forte impacto da falta de chuvas aqui na região sudeste do país, no hemisfério sul de uma maneira em geral, mas em especial aqui na nossa região produtora, e com isso a expectativa também que a inflação possa vir a subir em função dos problemas aí da falta de chuvas. Nós tivemos aí dados bastante aquém das estimativas. Os institutos especializados citaram aí que em dezembro choveu cerca de 1/3 do que deveria chover, em janeiro também, cerca de 80 milímetros, de uma expectativa aí de cerca de 300 milímetros, e creiam os senhores, em fevereiro, até a semana passada, este início de semana, tinham chovido apenas 2 milímetros, de uma expectativa aí de cerca de 200 milímetros para o mês. Portanto, todos esses indicadores vão contribuindo aí para uma expectativa de alta de preços. Então, os DIs acompanhados aí pela alta dos títulos americanos, dos juros, melhor dizendo, com a queda dos títulos, também subiram na sessão de ontem. Já o dólar caiu ante o real, com o enfraquecimento aí da moeda americana,
frente às principais moedas, os seus principais pares, e nós tivemos também aquele indicador que nós acompanhamos, aquela cesta de moedas dos países emergentes negociadas contra o dólar, que subiu ontem cerca de 0,3, 0,4, hoje ela já sobe 0,16 a 90,31 pontos, portanto a cesta de moedas segue subindo e o dólar americano vai caindo diante dessa cesta de moedas dos países emergentes. Caminhando aqui para a Bolsa da Ásia e do Pacífico, nós tivemos uma situação hoje extremamente positiva, com as notícias vindas aí ontem dos Estados Unidos. Nós tivemos, portanto, o discurso da senhora Yellen muito bem recebido aí pelos mercados. Os mercados acabaram subindo e, além disso, nós tivemos também dois indicadores, dois eventos muito importantes na madrugada desta terça para quarta-feira. Nós tivemos o superávit comercial da China subindo mais que o esperado. A China registrou em janeiro um superávit comercial de 31,8 bilhões de dólares. O resultado ficou bem acima das previsões de 27 bilhões de dólares e muito maior que o verificado em dezembro aí, próximo passado, de 25,5 bilhões de dólares. Destaque aí para os números das exportações, que saltaram 10,6% no mês passado. E as importações subiram também 10%. Lembrando que as exportações subiram 10,6% no mês passado, na base anualizada, acelerando-se aí no ritmo de uma alta de 4,3% verificada aí no mês anterior. Já as importações que subiram 10%, de 8,3% em dezembro. Portanto, nós tivemos aí um superávit comercial bem acima do estimado e bem acima do verificado aí em dezembro. Além disso, o core da balança comercial, as exportações subiram 10,6%, de 4,3%, e as importações subiram 10%, de 8,3%, dado extremamente importante, comemorado aí pelos mercados da Ásia e do Pacífico. Além disso também, além desse indicador que veio aí da China, nós tivemos a Câmara dos Estados Unidos aprovando a suspensão do teto da dívida até março de 2015. Portanto, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou aí na noite de ontem a suspensão do teto da dívida até 15 de março de 2015 por 221 votos a favor e 201 votos contra. Portanto, por 20 votos, a Câmara dos Representantes, em decisão dividida, mas aprovada, o texto aí aprovado não contém emendas e agora segue aí para apreciação no Senado, cuja maioria é democrata. Portanto, mais uma notícia positiva. E, como nós dizíamos, as bolsas da Ásia, do Pacífico, todas elas fecharam em alta. O Japão, que não funcionou ontem, hoje abriu e subiu 0,56%. O índice Nikkei fechou a 14.800 pontos. Hong Kong subiu 1,47%. O Xangai Composto subiu 0,30% e a bolsa de Shenzhen subiu 1,05%. Taiwan 0,95%, a Coreia 0,20% e a Bolsa de Valores de Sydney na Austrália subiu 1,06%. As demais bolsas aí do Pacífico, da Oceania e também do Sudeste Asiático tiveram fechamentos todos positivos. Na Europa, nesta manhã, também segue-se os mercados em alta. A Bolsa de Londres sobe 0,30%, Paris 0,60%, Frankfurt 0,89%, Madrid 0,43%, Milão 0,53% e a Bolsa de Valores de Amsterdã 1,08% de alta, rodada positiva para todos os principais mercados. A Bolsa de Atenas sobe 0,72%, as bolsas europeias todas no azul. O euro opera estável diante do dólar americano a 1,3643, estabilidade agora nesse momento, 0,03% de alta para o euro, uma ligeira alta, mas muito próxima aí do 0 a 0. Diante do iene, o dólar cai a 102,38 unidades de ien por dólar, o iene sobe 0,25. A libra esterlina agora toca 1,65, 0,30 de alta, e o franco suíço sobe 0,11, portanto nós temos aí o dólar operando estável no 0 a 0 diante do euro spot, praticamente uma ligeira alta e marginal de 0,03, 1,3643. O dólar vai caindo 0,25 diante do iene, a libra sobe 0,30, 1,65,
e o franco também sobe, o dólar mais fraco, portanto, hoje, diante dos seus pares aí, diante do ien, diante da libra, diante do franco, e com uma ligeira queda aí, muito pequenininha, diante do euro spot e também daquele indicador que nós acabamos de dizer, o índice de cesta de moedas de países emergentes negociados em Nova York, ele sobe 0,2020 a 90,31 pontos, as moedas componentes deste índice, o florim da Hungria, o rand da África do Sul, a lira da Turquia, o peso mexicano, entre outras, o zloty da Polônia, entre outras moedas, compostas aí, vão se valorizando e o dólar vai caindo nesse momento. O petróleo sobe, 100 dólares e 64 em Nova York, a 0,70. Em Londres o Brent a 109 dólares,08. Para março sobe 0,37. E a gasolina que vence agora em março, já está sendo negociada aí para março, 0,44. Portanto, alta no petróleo, alta na gasolina. Caminhando aqui para Londres, nós vamos encontrar na LME, a London Metal Exchange, Bolsa de Metais de Londres, altas em todo o complexo. 1,53 de alto níquel, chumbo 0,71, cobre 0,90, estanho 0,88, zinco 0,89 e o alumínio sobe 1,35, complexo de metais vai para frente, repercutindo aí a balança comercial chinesa. As mineradoras também operam todas em alta, 1,65 a Rio Tinto, 1,46 BHP, 2,26 Anglo-América, agora 2,20 de alta, 1,45 Antofagasta, mineradora chilena negociada em Londres, a Vedanta Resort sobe 2,11, a Glencore Extrata sobe 1,71, as petrolíferas também estão todas no azul, a BG 1% de alta, 1,08, British Petroleum 1,35 e a Shell sobe 0,58, portanto, petróleo, gasolina, metais básicos aí para 3 meses em Londres, todas as mineradoras e todas as petrolíferas vão operando hoje com sinal positivo, todas no azul. Minério de ferro fechou a 120 dólares, ontem a tonelada seca, ele já vai acumulando aí no ano uma queda exatamente de 11,11%, mais de 11% de queda para o preço do minério de ferro negociado no mercado à vista da China, desde o início do ano, quando a cotação era de 135 dólares e ele fechou ontem a 120 dólares. Daqui a pouquinho, por volta das 10 horas, 10h30, nós teremos a cotação atualizada do fechamento do preço do minério de ferro hoje nas negociações no mercado spot, no mercado à vista da China. Vamos atravessar o Atlântico e caminhar aqui para Nova York, encontrando na COMEX o ouro caindo 0,24% a 1.286 dólares,7. O ouro que teve forte valorização nos últimos pregões. Hoje ele tem uma pequena realização, agora 1.287 dólares, ele cai 0,22, mas a prata sobe 0,11, 20 dólares e 17, também por onça Troy. A entrega física do ouro é para abril e a prata para março, portanto o ouro cai 0,22 e a prata sobe 0,11. O cobre vai subindo quase 1%, tem uma recuperação bastante importante em Nova York, 3 dólares e 24 por libra peso, a entrega para março, na COMEX 0,96 de alta, e os metais industriais, o Palladium sobe 0,76 e a platina vai de novo encostando muito próximo aí dos 1.400 dólares a onça Troy, a 1.397 dólares agora, sobe 0,66, portanto temos apenas o ouro realizando um pouquinho, apenas o ouro caindo um pouquinho, o ouro que teve alta bastante significativa nos últimos pregões, em função da demanda da China, da demanda da Índia e também da produção do metal físico na África do Sul e também da produção do metal físico na China, o maior produtor mundial hoje de ouro, portanto o ouro teve uma reação aí também em função das expectativas em relação aí ao tapering americano e também do depoimento realizado ontem pela senhora Yellen, que substituiu o senhor Bernanke na última semana. Em termos de indicadores, a agenda americana hoje é fraca, ela nos apresentará apenas 2 indicadores, nós teremos às 1h30 da tarde, um único dado, Departamento de Energia dos Estados Unidos vai divulgar os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados. Na semana até o dia 7 de fevereiro, a expectativa aí é para 2.600.000 barris de petróleo, para o inventário de gasolina apenas 100.000 barris e uma queda nos destilados de 2.125.000, portanto um incremento aí no inventário, nos estoques de petróleo bruto, no petróleo cru, 100.000
para a gasolina, também um pequeno aumento e uma queda aí bastante grande, mais de 2.125.000 para os inventários, o estoque de destilados, lembrando que o destilado é usado aí para o óleo de calefação, que é muito usado no rigoroso inverno dos Estados Unidos neste ano. 17 horas, o segundo e último indicador do dia, não tem tanta relevância, mas está aqui na programação, o orçamento mensal de janeiro, portanto, expectativa aí de um déficit de 10 bilhões de dólares, orçamento mensal às 17 horas, portanto, Departamento de Energia, 1h30 com os estoques de petróleo e às 17 horas o orçamento mensal, apenas esses dois indicadores aí nos Estados Unidos. Na Europa nós tivemos aí dois indicadores divulgados, apenas dois dados mais importantes. Na França, o déficit em conta corrente caiu para 1,2 bilhão de euros em dezembro, de 1,9 bilhão em novembro. Portanto, uma redução aí no déficit em conta corrente francês de 1,9 bi em novembro de euros para 1,2 bi de euros agora em dezembro. E tivemos também a produção industrial da zona do euro, que foi divulgada agora há pouco. A produção industrial da zona do euro caiu 0,7% em dezembro ante novembro na base mensal, mas subiu 0,5% em dezembro do ano passado ante dezembro de 2012 na base anualizada. Portanto, esses indicadores aí, nem o déficit em conta corrente da França, nem a produção industrial da zona do euro, que caiu na base mensal e subiu na base anualizada, formaram preços nos pregões agora da Europa. Aqui no Brasil, nenhum indicador foi divulgado, nenhum indicador será disponibilizado hoje. A agenda é fraca, nós teremos apenas os dois leilões do Banco Central que ele tem feito. O primeiro às 9h30, às 9h40. O Banco Central vende aí 4 mil contratos de swap cambial para 1 do 8 e 1 do 12, 9h30, 9h40 as propostas, 9h50 nós teremos o resultado. E teremos o outro leilão, o Banco Central vai fazer aí às 11h30, 11h40, resultado às 11h50, ele oferta aí 10.500 contratos de swaps que vencem em março para 1 de outubro e 2 de janeiro do ano que vem. É o quinto leilão de rolagem para o vencimento aí de 147.560 contratos que vencem no dia 5 de março. Portanto, ele já fez o primeiro leilão na quinta-feira, o segundo na sexta, o terceiro na segunda e o quarto leilão ontem, terça-feira. Portanto, o quinto leilão, já foram vendidos aí a cada leilão 10.500 contratos. Portanto, nesses 4 leilões, o Banco Central já colocou 42 mil contratos, de um total aí de 147.560, e hoje ele oferta mais 10.500. Portanto, apenas esses dois indicadores aí, esses dois eventos agora de manhã aqui no Brasil. Leilão às 9h30, 9h40, resultado 9h50, e o quinto leilão aí da tranche, da rolagem dos vencimentos de março, 11h30, 11h40, o resultado às 11h50. Vamos acompanhar. Nenhum outro indicador será disponibilizado hoje aqui no Brasil. A semana aí é mais importante, os mercados vão estar atentos hoje, apesar de não termos nenhum indicador, nenhum dado, apenas os leilões do Banco Central. Eu chamo a atenção de todos para o vencimento do contrato futuro do índice Bovespa na BMF, vencimento G, fevereiro. Hoje o ajuste das 2 às 5 da tarde, portanto o ajuste é feito nas últimas 3 horas aí de negociação, portanto o vencimento do contrato futuro de índice fevereiro na BMF. Hoje, o ajuste das 14 às 17 horas, são as 3 últimas horas de negociação. E outra coisa também, o vencimento de fevereiro, atenção pessoal, quem opera aí o vencimento curto no dia, ele termina a negociação para as 17 horas. Portanto, atenção, o vencimento do fevereiro, além dele ter o ajuste que vai ser realizado nas últimas 3 horas de pregão, das 2 às 5, ele encerra a negociação às 17 horas. Quem não encerrar a posição vai para o ajuste, vai para a liquidação por diferença, ok? O outro indicador, o índice futuro abril, letra J, segue normal até às 18 horas. Este é o main event hoje do nosso mercado aqui, a disputa aí pelo vencimento do contrato futuro do índice de fevereiro.
Finalizando a nossa participação, nós temos aí a posição dos investidores estrangeiros aqui na BVMF, os estrangeiros que vêm mantendo aí uma posição bastante significativa nos mercados de dólar e também de índice. Ontem nós tivemos 9.761 compras no dólar, 214.029 lotes amanhecidos comprados no dólar, 1.219 compras no índice, 49.224 compras. Os estrangeiros, portanto, encostaram de novo a posição long, a posição comprada no índice em 50 mil lotes, 49.224, 214.029 comprados no dólar, comprados aí no índice. Fluxo, um ingresso de 113 milhões na Bovespa no dia 7, a última sexta-feira. No mês o saldo é negativo em 299 milhões e no ano déficit de 1 bilhão 150 milhões de reais. Bom dia a todos, uma ótima quarta-feira, um excelente pregão, que todos tenham aí uma excelente jornada. Atenção aos swaps do Banco Central 9,6 e 11,6, aos resultados 9,50 e 11,50, em especial a movimentação aí de abertura. Os mercados europeus seguem fortes altas, os mercados americanos também nós temos o pré-mercado nesse momento. O mini S&P sobe 0,18, o Dow Jones Futuro sobe 0,18 e o Nasdaq Futuro sobe 0,24 e os Treasuries agora caem e os juros americanos a 2,74, 0,62% de alta. Bom dia a todos, acompanhem o vencimento do contrato futuro do Ibovespa no período da tarde. Atenção, vencimento curto, termina aí as negociações às 17 horas. Bom dia a todos, ótimo pregão.